Sampaio Corrêa pode virar clube empresa? No vídeo de hoje irei trazer aqui informações a respeito das suas dívidas, qual que é o valor da marca do Sampaio Corrêa dentro do futebol brasileiro e explicar aqui tanto de potenciais investidores, o que muda dentro do cenário nacional com essa nova lei incrementada dentro do nosso futebol, beleza? Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Irei falar um pouco a respeito da Bolívia querida. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa meta aí de 25 mil inscritos também aqui dentro do Black Cartoon no YouTube, beleza? Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito do que é, né, esse clube empresa. Muita gente falando sobre, às vezes não temos essa definição certinha a respeito de como funciona. Ele foi aprovado agora em julho de 2021 pela Câmara dos Deputados e o objetivo, né, do clube empresa é atrair as equipes sem fins lucrativos para se tornarem empresas. Clubes que têm aí grandes dívidas dentro do cenário nacional, como o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, são equipes assim que mais buscaram essa aprovação o mais rápido possível do clube empresa, porque sim, beneficia bastante as equipes que têm dívidas aí quase que impagáveis dentro do cenário nacional, o que não é o caso do Sampaio Corrêa. Irei falar um pouco mais à frente aqui a respeito também das dívidas da equipe de São Luís. Os clubes da sociedade anônima no futebol, como são hoje formados pela grande maioria, não podem receber investimentos privados de forma direta, porque são são instituições sem fins lucrativos. Ou seja, todo tipo de investimento que tem dentro de uma equipe de futebol, ele é vinculado, por exemplo, a desempenho, ao ganho que tem as equipes por participações no Brasileirão, Copa do Brasil, estadual, direito de transmissão e também os seus patrocinadores estampados na camisa. Não pode chegar simplesmente um grande investidor e colocar um dinheiro aí para contratar um grande atleta ou algo do tipo. Então, realmente, com o clube empresa, o time sendo comandado por um único dono, uma única empresa, realmente pode fazer esse tipo de aporte dentro das equipes. Sobre também o pagamento das dívidas, ele apenas facilita esse tipo de pagamento e não assim perdoa todas as dívidas. Inclusive já tem um plano muito mais bem organizado para todos os clubes organizar e fazer essa quitação dos seus débitos durante as temporadas. Seria descontado 20% da receita bruta durante a temporada para pagamento de débitos passados, ou então 50% do lucro líquido da última temporada, né, para pagamento de dívidas passadas. Além disso, o salário ficaria na base do planejamento total, então a gente pararia de ver esse tanto de atraso de salário igual a gente tem hoje dentro do Brasil. Realmente, se você vai contratar um jogador, se você faz um plantel aí de 30, 40 atletas, você tem que ter em mente que cada um deles, por exemplo, receba 50 mil. Você vai ter que ter, né, esse pagamento mensal de, por exemplo, R$ 1.000.000 todo mês. Então é algo que realmente pecam nessa má organização dentro dos times. Hoje no Brasil, não é diferente também, no Sampaio Corrêa só tem essa referência de um presidente dentro do clube, não tem um dono. Então muitas das vezes eles podem sim fazer bons trabalhos, né? Mas passa 3, 4 ou 5 anos, vem uma nova gestão com novos pensamentos, não dá continuidade nesse bom trabalho que havia sido feito, ou então vai muito mal, né? O próprio Cruzeiro, por exemplo, é uma referência disso, quebra aí o time, deixa com dívidas impagáveis praticamente e não tem nenhuma pena, não tira do seu próprio bolso, não vão preso nem nada do tipo. Então realmente tendo essa figura de dono, a gente pode ter principalmente um culpado, né? Tanto pelas coisas boas quanto pelo lado negativo. Realmente essa pele em jogo é muito mais importante, algo que já acontece no futebol europeu por várias temporadas, chegando agora aqui também no Brasil. E no Sampaio Corrêa, como que isso pode afetar a equipe? Hoje o Sampaio Corrêa assim não consegui achar exatamente quais são os valores das suas dívidas. Não tem aí esclarecido com a União, não chegaram a divulgar nenhum relatório, nem nada do tipo, mas não são dívidas muito altas, como clubes aí do próprio Nordeste, né? O próprio Vitória, o Bahia, que tem uma dívida na casa de 300 milhões de reais, Fortaleza também, mesmo sendo muito bem organizado, acabou se endividando durante, né, a pandemia, esses problemas aí que tivemos durante o futebol. Mas, por exemplo, se fosse para fazer uma estimativa hoje, eu dificilmente vejo o Sampaio Corrêa devendo mais do que 10, 15 milhões de reais. Dificilmente mesmo. E são dívidas bem controláveis, viu, galera? Não precisa preocupar você aí, torcedor do Sampaio Corrêa, porque praticamente todos os times têm dívida.
faz parte mesmo aí tanto do planejamento, de crescer uma outra coisa. Agora, por exemplo, em 2020 tivemos, né, esses problemas aí da paralisação do futebol, do público no estádio, então realmente afetou bastante. É algo que realmente acontece, né? Pode ter uma ou outra dívida, mas o Sampaio Corrêa está numa situação bem mais tranquila do que os seus outros companheiros do Nordeste, né? Como eu já disse, o próprio Vitória, o Náutico tem aí uma dívida realmente também interessante, o Sport, o Bahia. Então o Sampaio Corrêa vai por caminhos um pouco mais tranquilos. E hoje, por exemplo, se um investidor quisesse chegar na equipe da Bolívia Querida e adquirir os direitos do Sampaio Corrêa para investir nas próximas temporadas, quanto que vale a marca do Sampaio Corrêa? Num estudo ainda lá de 2017, apontava aí a marca do Sampaio Corrêa como a 39ª mais valiosa do futebol brasileiro. Naquela época a cotação era de 6 milhões e 300 mil reais. Obviamente, de 2017 para cá, o Sampaio Corrêa conseguiu, né, ficar um pouquinho mais firme na Série B do Brasileirão. Além disso, investiu melhor na sua estrutura e o real meio que desvalorizou. Então, meio que esses 6 milhões de reais de 2017 não é o mesmo, né, obviamente, de 2021. Então, só por isso eu já diria que o Sampaio Corrêa hoje, o valor dele atual, né, de mercado, giraria aí entre 15 a 25, 30 milhões de reais, tá bom? Não vejo o Sampaio Corrêa sendo vendido por menos hoje do que 10 milhões para se fazer uma base, né? Então, realmente, eu acho que são valores justos. Uma própria estudo do CSA feito em 2019 apontou a equipe aí com um valor de mais ou menos 45, 60 milhões de reais. Então, realmente, o Sampaio Corrêa, que está, né, na Série B, assim como o CSA, acho que gira aí dentro desse valor, como eu disse, entre 15 até 25 milhões de reais para ser adquirido. Aí, a partir desse momento, esse valor inicialmente pago, né, fica no fundo de caixa. Então esse investidor, além de ter esse dinheiro para comprar a equipe, né, tem que ter também a grana para investir em contratações, às vezes, por exemplo, uma criação de um estádio, de um CT, contratações de jogadores, enfim, procurar aí a melhor forma de gerir a equipe durante as temporadas. Obviamente estamos só apenas no começo, né, desse clube empresa aqui no Brasil. Em relação a referências, a gente tem principalmente o Bragantino, que foi adquirido pela Red Bull, né, ainda na temporada de 2019. A empresa lá de energéticos da Áustria realmente deu muito certo no Red Bull, mas já era, com o Bragantino, né, o Red Bull Bragantino, mas já vinha sendo feito esse trabalho já em vários anos, né, tanto na equipes da própria Áustria, dos Estados Unidos, na Holanda, na África do Sul, equipes de Fórmula 1, então realmente já é um projeto muito mais bem organizado. Agora, sendo aprovado aqui no Brasil, os times podem transformar em empresas propriamente ditas, né, como é o caso do Red Bull Bragantino, alterando o nome, o escudo, cores, ou apenas tornar o seu departamento de futebol em modelo empresarial, algo que hoje dentro do Brasil o Fortaleza e também o Bahia já fazem há alguns anos. Então é uma referência ali positiva dentro do cenário nacional. Acho que todos os times deveriam sim adotar esse modelo de gestão empresarial dentro aí das seus próprios escritórios, enfim, ficar algo muito mais bem organizado dentro dos clubes. Beleza? Eu quero saber a sua opinião, né, torcedor aí do Sampaio Corrêa. O que você acharia do investidor chegar, né? Pode ser tanto aqui do Brasil quanto de fora, né? Empresas, por exemplo, de fundos de investimento, uma própria empresa igual foi o energético, né, da Red Bull. Enfim, ainda fica muito incógnitas a respeito dessas situações, mas gostaria de saber o que você acharia aí sobre uma possível mudança de nome, né? Colocar entre no meio ou no início do nome do Sampaio Corrêa essa marca, alterar o escudo, as cores, enfim, quero saber aqui embaixo a sua opinião. Em relação a empresas lá do Maranhão, das maiores, que fazem parte aí das 1.000 maiores do Brasil, temos aí 6 do Maranhão, que estão supermercados Mateus, né, que tem aí no ramo de varejo realmente enorme. É um grupo aí que realmente até eu mesmo valorizo bastante a história deles. Em segundo lugar, a Semar, no ramo de energia, assim como a Parnaíba 1, que fica aí na terceira colocação. Em quarto lugar, a Gera Maranhão, também no ramo de energia. E em quinto lugar, a Pindaré Siderúrgica e Metalúrgica. Então, assim, obviamente não existe, né, uma chance muito grande dessas empresas adquirirem, por exemplo, o Sampaio Corrêa, mas são grandes investidores, tem aí muita grana envolvida, e por que não pode criar ali meio que um fundo para investimentos no futebol nordestino e principalmente, né, de São Luís, no Maranhão. Sampaio Corrêa aí, que já tem, né, uma história muito grande dentro do cenário nacional, já foi campeão da Série D, da Série C, da Série B, da Copa do Nordeste, e vai fazendo aí, se eu não me engano, né, já a sua terceira temporada consecutiva na Série B, se firmando aí para quem sabe dar esse próximo passo, virar clube empresa, né, jogar a Série A, enfim, tem uma torcida muito grande, a cidade também
já merece aí um time de São Luís na primeira divisão. Então quem sabe esse Sampaio Corrêa, né, dando ainda mais orgulho pro povo maranhense, beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!